O assunto do momento entre os empresários é o julgamento pelo STF do processo que trata sobre a impossibilidade de demitir os colaboradores a não ser por justa causa. É um assunto bastante técnico, mas eu vou tentar trazer ele aqui numa linguagem que todos possam entender, sem o famoso juridiquês. Primeiro de tudo, por que tanto alarde com isso agora? O que diz a Convenção 158 da OIT? Que não pode demitir o colaborador sem ser por uma causa justa que se trate a respeito da capacidade dele, do comportamento dele, ou então baseada numa necessidade da empresa. Ou seja, não poderia ser feita a demissão sem que fosse explicitado qual é o motivo dessa rescisão e sem que o colaborador tivesse a chance de se defender disso. Caso o colaborador entenda que não é um motivo justo, ele poderia entrar com uma ação requerendo a reintegração dele e a justiça poderia identificar que a causa não é justa o bastante para essa demissão, ele teria que ser reintegrado ao emprego. Não seria necessariamente a demissão por justa causa, mas trata de uma demissão por uma causa justa. O empresário teria que explicitar, teria que dizer por que motivo está fazendo essa rescisão e ele perde o direito de simplesmente manejar a equipe dele como ele entender que é necessário para a empresa. Já recebi mensagens de empresários falando que seria uma forma de gerar uma estabilidade de emprego, já que o colaborador poderia ajuizar pedindo retomada do emprego e se a justiça entendesse que a demissão foi injusta, realmente isso aconteceria. Mas e por que isso virou assunto agora? Como que aconteceu? A convenção é de 1982. Em 92, o Congresso Brasileiro tornou ela válida para dentro do nosso ordenamento jurídico. Em 96, ela virou lei. Em 96 ainda, Fernando Henrique Cardoso, presidente na época, fez um decreto tirando a validade dessa convenção dentro do território brasileiro. Em 97, entrou-se com uma ação no STF para dizer que o decreto não teria força o bastante para poder derrubar essa convenção. Isso está em julgamento então desde 1997, já são 25 anos que esse processo corre, não é coisa de agora, e surgiu agora essa notícia porque foi alterada uma regra dentro do STF de que os processos não podem ficar mais de 90 dias com pedido de vista pelo ministro que vai votar. Nesses 25 anos de julgamento, 8 ministros já se manifestaram, já votaram, 3 deles dizendo que o decreto é inconstitucional, ou seja, não tem capacidade de derrubar a regra que foi colocada nessa convenção. 3 deles dizendo que é inconstitucional, porém só é válido, só vai ter efeito depois que o Congresso se manifestar ou depois do fim do julgamento. E 2 dizendo que o decreto é válido e que ele por si só já afasta os efeitos da convenção da OIT. O que ainda pode acontecer? Primeiro, já tem a maioria para declarar inconstitucional. Faltam 3 ministros votar. Teria que ou esses 3 ministros votar pela constitucionalidade do decreto e algum dos ministros que já votou mudar de voto e declarar ele também constitucional. Outra possibilidade é o STF dizer que um decreto não tem força bastante para derrubar uma convenção, mas que isso só valha daqui para frente. O que aconteceu ficou no passado e essa convenção não tem aplicação dentro do Brasil. Claro que também pode acontecer de que cada ministro que ainda falta votar peça vistas, fique 90 dias e isso vai empurrando para o futuro esse julgamento. O que nós sabemos sobre isso? A Federação, por meio da CACB, está acompanhando de perto isso junto com o Congresso para que o Congresso venha a intervir e regulamentar essa situação para não gerar prejuízo tanto para empresários quanto para os colaboradores. E aqui para encerrar, qual que é o meu conselho com relação a isso? Embora seja um tema polêmico e que assusta o empresário, a verdade é que nós não sabemos quanto tempo isso vai demorar para ser julgado, se realmente o julgamento vai seguir nessa linha e também se o Congresso vai tomar frente quanto a isso e regulamentar a situação totalmente antes. Então não é momento de decisão drástica, não é momento de tomar atitude de desespero. O melhor para o momento realmente é buscar o aconselhamento para tomada de decisão com relação a esses assuntos trabalhistas. Nada de impulso, nada por medo, mas agir de uma forma que não venha a gerar nem risco nem prejuízo para a empresa.